Nós temos um entrevistado pelo Skype, não é isso, produção? É pelo Skype, não é pelo FaceTime, não. O deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, porque está circulando nas redes sociais aí um quadrinho com os gastos, quanto custam os deputados federais. E aí, na comparação, Paulo Ganimi mostra que está fazendo ali uma economia de gastos públicos. Boa noite, Paulo. É um prazer recebê-lo aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes também. Augusto, Zé Trindade, tudo bom? Tudo bem, Paulo. É o seguinte, eu estou olhando aqui esse quadro que tem o Carlos Jordi, Marcelo Freixo, Talíria Petroni, Chico D'Angelo, todos com gastos maiores do que o seu. Que verba de gabinete, por exemplo, o Marcelo Freixo tem 198.753 e você 109.367. Usa imóvel funcional, aí todos os outros sim, você não. Gasto total, os outros estão na faixa ali de 250 até 280 e tantos mil reais, você está ali em 123 mil reais. Esses dados mostram a realidade do seu gabinete, você está zelando aí junto com o Partido Novo por essa economia aos cofres públicos, é isso? É isso mesmo. Na verdade, esse quadro não foi feito por mim, nem pela minha equipe, foi uma iniciativa dos filiados do Novo lá de Niterói, e eles estão fazendo isso e divulgando bastante, né? Que é um dos valores do Novo, desde a campanha, e na verdade nossos vereadores, que já estão em mandato desde 2016, sempre prezaram por isso, a gente mostrar que dá para fazer mais com menos, né? Ser eficiente, não é fazer menos, não é não entregar resultado, acho que é importante também frisar isso, a gente quer entregar resultado, mas a gente acha que dá para entregar o mesmo resultado, até mais resultado, com gasto menor. E acho que o momento é esse. A gente está falando muito de reforma da Previdência, muito ligado também à questão do ajuste fiscal, e a gente precisa fazer a nossa parte. Então, acho que o objetivo também é isso, de fazer o nosso papel para garantir que a gente consiga melhorar as contas públicas. É claro que o nosso gasto ele é pequeno, é irrisório comparado com 1 trilhão que a gente está falando aí de economia da reforma da Previdência, mas é algo para mostrar o exemplo e mostrar que dá para, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue chegar lá onde a gente quer. Paulo, Augusto Nunes quer fazer uma pergunta, vai lá, Augusto. Deputado, além da importância do exemplo, eu acho sim que para um país com 13 milhões de desempregados, até os números são expressivos. Eu queria saber se você teve de abrir mão de alguma atividade, deixar de fazer alguma coisa com esses cortes. Como é que você fez para trabalhar? Que corte você fez que te permita trabalhar como os outros com menos dinheiro? Na verdade, acho que são duas coisas, né? A equipe trabalha muito, eu também. Acho que o que eu abri mão é de estar com a minha família, estar com os meus amigos. E a outra coisa também é que muitos deputados têm um trabalho regional mais intenso, né? Minha campanha e meu trabalho, ele está muito ligado ao estado do Rio de Janeiro como um todo e às pautas nacionais também. Então, eu não tenho um trabalho regional. Eu tenho 2 pessoas só no Rio de Janeiro, uma que fica lá, na verdade, até por economia, nem pelo trabalho dela, que ela poderia estar aqui em Brasília, e a outra, sim, que faz esse trabalho de campo, que é a única pessoa, enquanto outros deputados mantêm uma equipe na base enorme, justamente para estar em contato com a população local. Então, isso é o principal. E claro que se eu tivesse gastando muito mais, ou talvez eu tivesse muito mais gente trabalhando nas minhas redes sociais, na comunicação, e aí a gente tem que se virar com o que a gente tem. E a gente tem também uma equipe da liderança do Novo, que isso é uma diferença também, que essa equipe da liderança, ela é integral. A gente não distribuiu a equipe da liderança entre os gabinetes. Então eles trabalham para todos os 8 deputados do Novo. E aí tem o pessoal de assessoria de comunicação, design, que eles trabalham para todos e conseguem fazer um bom trabalho que supre um pouco a necessidade que a gente teria no nosso gabinete. E Paulo, me corrija se eu estiver errado, mas o Novo elegeu 8 deputados federais e você é o único do Rio de Janeiro, é isso? É isso mesmo, são 8 deputados federais. No Rio de Janeiro tem eu como deputado federal e tem 2 deputados estaduais e um vereador. E como é que está a relação do Partido Novo com o governo Bolsonaro? A relação é muito boa, a gente não é da base do governo, o Novo é independente, mas com relação às pautas econômicas e às pautas ligadas à segurança, ligadas a combate à corrupção, crime organizado, a gente tem um alinhamento muito grande, né? O Novo defendia basicamente as mesmas pautas desde a campanha, minha campanha, como do João Amoedo para presidente, então a gente tem um alinhamento muito forte, né? O Paulo Guedes e a equipe dele, a gente está sempre em contato com o Rogério Marinho, com o Paulo Ebel, com o Sintra, com todas essas pessoas que têm os valores muito próximos aos nossos, né? Mas, claro, é aquilo, sendo independente, a gente pode
fazer o que é bom para o Brasil, sem ao mesmo tempo também se sujeitar quando tem alguma falha do governo, que acontece com alguma, não vou dizer com alguma frequência, mas acontece às vezes, né? José Maria Trindade. Pois é, o deputado Paulo, ele está muito atuante, eu tenho acompanhado ele, né, deputado, desde o início, lá antes da posse até, já estava aqui. Olha, o Congresso Nacional, ele é armado para se gastar muito, né? Tem um orçamento superior a uma cidade muito grande. Para você ter uma ideia, o orçamento do Congresso Nacional hoje está aí por volta de 12 bilhões de reais, 12 bilhões. O orçamento da Câmara por volta de 7 bilhões. Então, os deputados têm, além de salários, que fica ali em torno de 33 mil reais, algumas possibilidades. Por exemplo, o apartamento funcional, que é um excelente apartamento, ou, se não aceitar o apartamento funcional, recebe uma ajuda de custo que está hoje em 4 mil reais. E ele pode, por exemplo, alugar um apartamento ou pagar um hotel aqui para os dias que ficam aqui em Brasília. Então, isso é a média. Mas, além disso, existem 1.000 outros gastos. Eu tenho a impressão, deputado, que era melhor regulamentar isso aí, fazer cortes, do que ficar exatamente nessa disputa de gabinete com gabinete, quem gasta menos ou quem expõe mais os gastadores ou os outros, né? Concordo plenamente. A nossa intenção, na verdade, é fazer com que isso sirva de exemplo para que todo mundo copie. Tanto que a gente não fez essa atitude, essa medida de divulgar os outros, né? Foi uma coisa que nossos filiados entenderam interessante para divulgar os valores do Novo. Mas a gente quer mesmo é que os demais deputados, e tem deputados de outros partidos sim, tá? A gente conhece outros deputados que tomam a mesma atitude, tem gabinetes menores e tudo mais. A diferença é que no Novo é o partido como um todo, né? Porque a gente tem isso como valor do partido desde a campanha e a gente continua aplicando isso na prática agora. Mas o nosso sonho é que em breve isso não seja um diferencial do Novo, mas sim que os 513 sigam o mesmo exemplo e aí sim chegar num momento em que seja já regimental, né? E o número de assessores... regalia, deputado, alguma regalia assustou o senhor? Olha, o auxílio mudança, a gente abriu mão, eu abri mão do auxílio mudança, do apartamento funcional, do auxílio moradia e do reembolso integral de despesas. Esse talvez seja o reembolso de despesas integral de saúde, né? Eu não complementei. Esse para mim é o maior absurdo, porque é um saco sem fundo. Você pode pedir quase que sem critério nenhum um reembolso integral de despesa. E o auxílio mudança, ele existir quando você vem para Brasília, faz até algum sentido. A gente pode discutir até o montante, é um valor fixo, né, que é um salário adicional, mas a existência dele nem me assusta tanto. O que assusta mais é que você recebe ele também quando você vai embora, ou mesmo que você não vá, que você seja reeleito, você recebe no final do mandato atual e no início do mandato seguinte. É um absurdo, né? Isso não faz sentido nenhum. deputado, os demais parlamentares do Novo seguiram esse exemplo de redução de gastos? Sim, a média do Novo é muito parecida em termos de número de assessores, cota parlamentar, auxílios e tudo mais. Tá bem em linha. Não tem uma regra, não foi uma exigência. O Novo a gente colocou como princípio ser econômico. Agora, cada um pode seguir diferente. Tem gente que tem um assessor a mais, tem outro que tem assessor a menos. Pode usar um pouco mais de cota, um pouco menos de cota, mas o total é muito parecido, né? E auxílio mudança, todo mundo abriu mão, na verdade um não abriu mão, mas doou isso, então assim, a gente está muito alinhado. E qual é a sua expectativa para a votação do texto da reforma da Previdência? Agora está passando pela fase da comissão especial, Paulo. Olha, Felipe, eu acho que eu estou otimista. A votação na CCJ, por mais que tenha demorado, tenha tido algum tumulto, mas o número foi muito bom, né? Foi uma vitória bastante expressiva pró-reforma. E a gente espera que agora na comissão especial, que eu vou estar lá como titular, a gente consiga fazer com que ela passe com o menor número de mudanças possíveis, né? O objetivo principal é ter essa economia de cerca de 1 trilhão e garantir uma previdência futura que garanta perenidade, estabilidade, né? Eu acho que uma coisa que me preocupa mais é a questão da capitalização, que muita gente está querendo tirar a capitalização do projeto. Eu acho que a capitalização é muito importante, não só para a Previdência, mas para a economia como um todo. As pessoas não pensam no impacto da capitalização, até mesmo na questão de acesso a crédito, de juros, né? Isso estaria mudando completamente a economia brasileira. Isso acho que a gente tem que brigar muito para manter, que talvez seja o ponto mais crítico, com maior impacto, que tem maior chance de sair. O resto, BPC, rural e tudo mais,
acho que vale a discussão. Eu sou a favor de manter como está hoje, mas se a gente conseguir passar próximo do que está, com algumas pequenas mudanças, não vai ter um impacto tão grande na economia futura do Brasil. BPC, só esclarecendo os ouvintes, é o benefício da prestação continuada pago a idosos pobres, e ele falou ali rural, que é a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Agora, capitalização, vou deixar para o senhor, Paulo Ghanimi, definir para os ouvintes mais leigos, que não entendem do assunto, o que é e qual é a importância. A capitalização, hoje o modelo brasileiro é um modelo de repartição, ou seja, a gente que está trabalhando hoje está contribuindo, está pagando a aposentadoria de quem já está aposentado. No modelo de capitalização, eu separo o que eu estou pagando hoje para minha aposentadoria no futuro. Então, não é mais uma repartição, não tem mais um pacto entre gerações, é um modelo em que você está garantindo a sua própria aposentadoria. Além de você estar contribuindo para garantir a perenidade da Previdência, porque com isso você sabe quanto você vai receber lá no futuro, você garante que aquela aposentadoria, aquele sistema, ele é sustentável no longo prazo, ele tem impacto também na poupança, você melhora também até a educação financeira. Hoje o brasileiro, como cultura, acha que o Estado vai estar sempre ajudando quando chegar no momento que a pessoa precise. Claro, algumas pessoas precisam de ajuda, isso não vai mudar, isso é assistência, não é previdência. Agora, quando você começa a trabalhar com a capitalização, a pessoa sabe o quanto ela vai ter no futuro dela, e ela começa a ter mesmo essa cultura de poupar. Isso é muito importante também. O Brasil é um dos países que menos poupa no mundo, e isso faz com que, entre outras coisas, que os juros do Brasil sejam tão altos, Agora, Paulo, eu vi uma entrevista sua em que o senhor disse que, apesar de minha deficiência, nunca militei nessa área. Depois que o senhor virou deputado federal, houve uma cobrança maior nesse sentido? Houve procura por grupos que militam nessa área para que o senhor fizesse alguma coisa como deputado, levasse adiante alguma bandeira? Como é que está essa relação? Olha, pouco. Na verdade, já na campanha, algumas pessoas me procuraram, eu dei atenção, como eu dou hoje também. Não se tornou algo ainda tão relevante no meu mandato, mas eu estou aberto. Eu acho que é um tema que é o que eu falo. Tem vários temas no Brasil que são importantes. Por exemplo, a educação é fundamental. A gente não vai virar um país que a gente quer que seja sem trabalhar a educação. Agora, tem o que é prioritário, o que é urgente, E hoje, previdência, reforma tributária, questão de combate a crime, é urgente. Isso impacta todo mundo, impacta o deficiente, impacta quem não tem deficiência, o branco, o negro, o pobre, o rico. Então, acho que a gente tem que trabalhar primeiro essas pautas que são mais urgentes para o país. E sim, eu acho que as pautas individuais, as pautas de minorias têm que ser tratadas. Não foi meu projeto de campanha, não está sendo como prioritário no meu mandato, mas eu estou aberto, sim, para conversar com essas pessoas, porque, como eu falei na entrevista, que gerou uma grande repercussão, não esperava tamanha repercussão, mas acho que foi importante, até para... As pessoas falam muito de preconceito, mimimi, mas, na verdade, o preconceito acaba vindo das pessoas que mais reclamam do preconceito, E aí eu acho que foi interessante para trazer esse debate à tona. Então, eu estou aberto, não mudou tanto, não recebi nem críticas, nem tantas pessoas assim me procurando depois daquela entrevista, mas é um tema que eu não tenho nenhuma restrição a tratar, tem bastante empatia pelo tema, como vários temas que me procuraram depois da eleição, Zé Maria Trindade? Pois isso é muito importante, e no Congresso Nacional as atividades são múltiplas, O deputado chega e existem várias áreas de ação. O deputado está indo exatamente nessa linha, de uma pauta mais liberal, e no sentido de que o Estado não deve ser mesmo o paizão de todos. Agora, deputado, nós falávamos aqui da reforma tributária. O senhor sabe que há uma disputa aí dos projetos sobre reforma tributária. O senhor gosta da proposta Rauli ou acha que a do governo do Marco Sintra é melhor? Olha, a do Sintra a gente ainda não recebeu o projeto ainda, mas a gente já conversou com ele. O projeto do Rauli é bom, a gente tem algumas críticas pontuais ao projeto, mas eu acho que tem que acabar com a questão do ego, Eu acho que hoje a reforma tributária não avançou talvez ainda no Brasil, muito porque todo mundo quer ser o pai da criança, Eu acho que se isso acabar, a gente consegue avançar. Eu acho que o momento agora é muito positivo. Além da gente entender que é necessária essa reforma, o governo está com essa pauta como uma das prioritárias, O próprio Paulo Guedes já falou algumas vezes que depois da Previdência, a reforma tributária é fundamental, até porque sem reforma tributária a gente não consegue fazer uma abertura plena do mercado, que seria até
injustos com as empresas que trabalham hoje no Brasil. A gente precisa dessa reforma tributária para avançar em outras pautas também. E aí eu acho que se todo mundo sentar para entender o que é bom para o Brasil, sem querer ser o dono da reforma, a gente consegue avançar. E outro fato que o momento é oportuno é que a gente está falando agora de um momento em que as redes sociais e a opinião popular ganhou muito mais relevância do que as pressões corporativas e as pressões dos estados, né? E a reforma tributária, entre outras coisas, teve dificuldade de passar nos últimos anos, porque para alguns estados ela seria prejudicial no curto prazo. Então, o impacto disso agora, eu acho que é menos relevante. A pressão popular, as pessoas estão pedindo muito a reforma tributária, é algo que tem muito mais até apelo do que a reforma da Previdência. Então, acho que se a gente, assim que passar a Previdência, a gente trouxer esse debate à tona, o ambiente vai ser positivo e favorável para que ela passe, diferente em outras legislaturas, né? Paulo Ganimi, deputado federal, para a gente encerrar, eu pergunto qual é a sua expectativa em relação ao governo do Romeu Zema, que foi o único governador eleito pelo Partido Novo, está aí sendo um laboratório para o partido, e o sucesso ou o fracasso desse governo, o senhor acha que pode definir aí os rumos do partido? Aliás, o caso de Minas Gerais em relação à Previdência é um caso bastante emblemático, porque parece que são 18 bilhões de reais de déficit, né? Olha, a expectativa é muito alta, o trabalho está sendo feito de forma, acho que bastante equilibrada, tentando fazer uma revisão dos gastos públicos, reforma do Estado. Acho que a maior dificuldade vai ser agora a relação com a Assembleia Legislativa, né? Eu acho que agora eles precisam muito aprovar essa reforma que foi levada pelo Zema, e eu acho que esse é o grande divisor de águas. Se isso for aprovado, acho que o governo tem grandes chances de dar um salto muito grande. E a confiança é grande porque eu acho que o trabalho não é feito baseado em populismo. Ele teve uma votação expressiva defendendo o que ele está fazendo hoje. Ao início tiveram algumas declarações dele que geraram repercussões, como gera quando o Bolsonaro fala alguma coisa, né? Algumas pessoas que talvez não tivessem, o próprio Zema não estava tão acostumado em falar com a mídia com tanta frequência, mas agora acho que a agenda está muito positiva, né? As economias, as revisões que ele está fazendo estão gerando uma agenda muito positiva, tirando a questão do voo de helicóptero, que gerou uma repercussão ruim, mas se você for olhar dentro do todo, é muito pequeno perto daquilo que ele está fazendo lá. A gente tem que focar no que é bom e ele está fazendo um bom governo. Agora, dizer que isso é o tudo ou nada do Novo, eu acho que é um pouco exagero. Claro que se eles fizerem um baita governo, vai ser excelente para o Novo. Se eles fizerem um desastre, vai ser muito ruim. Agora, eu acho que ele fazendo um governo muito bom, que ele vai fazer, não é também nem a bala de prata e nem também o desastre se fizer algum problema, né? Acho que a grande diferença, a grande mudança vai ser como o Novo reage caso uma coisa aconteça. Eu espero que não vai acontecer e que ele vai fazer um governo excelente daqui até o final do mandato dele. A gente está muito confiante e o partido está apoiando, a gente está sempre em contato com ele, eu não tanto, mas a nossa bancada federal aqui, o Thiago Metrô, o Lucas Gonzalez, então acho que a gente está no caminho certo. Muito obrigado, Paulo Ganimi, deputado federal do Partido Novo pelo Rio de Janeiro, pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho, Paulo. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Boa noite a vocês e todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Obrigado, gente.